Vou falar hoje sobre mais sintomas físicos da ansiedade. Por quê? Vários comentários no vídeo anterior dos sintomas físicos da ansiedade colocaram dúvidas, pessoas demonstraram bastante interesse, mas também preocupação e falta de esclarecimento e dúvidas se o que elas sentiram, sentem, é também ansiedade. E aí elas colocaram uma série de outros sintomas físicos que eu não citei no vídeo anterior sobre sintomas físicos da ansiedade e que eu vou listar aqui agora, fazendo alguns comentários com o objetivo de trazer mais tranquilidade, mais equilíbrio e mais paz interior para vocês aí nessa luta, nesse combate, na vitória contra a ansiedade. Um participante comentou assim: eu tenho vários sintomas, sinto minha cabeça como se estivesse fazendo força à noite, parece que os meus ouvidos ficam chiando, meus pensamentos ficam acelerados, eu tenho dificuldade de me concentrar e tenho sensações que algum treco, algum outro sintoma vai acontecer comigo e isso pode piorar, né? Então, sim, a ansiedade pode trazer sintomas, dor de cabeça, zumbido no ouvido, porque lembra que nós falamos, o excesso de preocupação, as tensões musculares, então todo o corpo, né, gente? Lembrar vocês que o corpo e mente, cabeça é uma coisa só, nossa alma, nosso espírito também. Então, como há uma tensão muito forte, muscular, emocional, psíquica, mental, é claro que essa forte dor de cabeça ela pode aparecer, como também zumbidos no ouvido, e o seu pensamento fica aí, às vezes, turbilhando à noite, né? E que eu já indiquei aqui em outros vídeos observe esses pensamentos sem julgamento, sem censura, com tranquilidade, e eles vão passar. Ela começou a surgir como crise de falta de ar, desde que eu tinha uns 5, 6 anos, e eram crises que não tinham explicação, e eventualmente eu comecei a notar que eram psicológicos, porque nenhum médico encontrava nada de errado. Outro comentário diz respeito assim, eu sinto a garganta fechada, a minha garganta inflamada, algumas pessoas falaram isso. Também é natural no processo de ansiedade, né? Já que já fizeram exames, não possuem nenhuma inflamação fisiológica ou em função de uma bactéria ou de um vírus. Então, essa tensão muscular que nós colocamos quando estamos ansiosos, ela vai fechar a garganta, vai pressionar os músculos aqui da garganta, e é natural você estar com a garganta inflamada, ela vermelha, uma tensão no pescoço, uma tensão no corpo todo, em função do excesso de preocupação que traz a ansiedade e essa rigidez corporal que acaba interferindo em várias partes do corpo também. Jogo preso na garganta aqui, meio que constante. Um outro participante disse assim: olha, eu sinto uma falta de ar muito grande, não é? Ou seja, aquilo que já nós falamos da falta de ar no outro vídeo. E também ela diz que tem a sensação que que ela está saindo do corpo, né? Essa sensação, gente, acontece na ansiedade também. Por quê? Porque nós temos aí uma hiperoxigenação, então uma hiperventilação, você respira muito e faz com que você tenha a sensação de desmaio, de distanciamento corporal. Parece que você está saindo do seu corpo em função desse excesso de oxigênio no corpo, no cérebro, e que traz essa sensação mesmo de distanciamento. E ela ainda disse que é como se ela não aguentasse ficar em casa. Também, então, essa ansiedade, né, que há uma fobia social, de você estar preso num local, essa sensação é muito ruim mesmo, mas ela acontece na ansiedade também. Então, o mais indicado é que você possa fazer o que já falei em outros vídeos aqui, a meditação, você buscar, claro, acompanhamento médico e psicológico, e você também buscar entender que essas sensações da ansiedade, elas duram cerca de 10, 20, no máximo 30 minutos, e elas passam. Então, tente ficar tranquilo, aceitar, vivenciar essas sensações que elas vão passar. Então, aprender a identificar quando você realmente está com preguiça, está cansado, ou quando na verdade é uma barreira que você tem te impedindo de ir numa situação. Outro comentário que falaram é que as mãos geladas e os pés gelados. Sim, isso acontece com a ansiedade, como eu falei, caso você não tenha outro sintoma, outra doença, não é? Porque o sangue ele vai sair das extremidades em função da tensão que você está e vai para o interior do corpo para proteger os órgãos internos. Então, é comum
essa sensação das mãos geladas e pés gelados também, né? Não se assuste com isso. Com o tempo você vai acalmar e você vai controlar essa ansiedade com a prática, com psicoterapia, com exercícios, e isso vai trazer mais equilíbrio para o seu corpo também, para a sua temperatura corporal. Outra sensação que foi relatada é a sensação de você ter vários choques no corpo todo, como se tivesse uma corrente elétrica passando no seu corpo. Acontece também em função do excesso aí de tensões emocionais, psíquicas e corporais também, ou seja, há uma energização muito forte do corpo. Lembra, a preocupação excessiva, ela aumenta a minha carga de energia e minha carga de ansiedade também. Consequentemente, algumas pessoas podem sentir essa eletricidade no corpo aí e ficarem mais sensíveis durante o dia e à noite também. Isso traz um incômodo, claro, mas lembra, sempre que você puder, você lembrar que esses sintomas eles passam. Então, praticar meditação, atividade física e procure um médico para uma medicação e um psicólogo para uma psicoterapia. Então, como eu disse em outro vídeo, um comentário de uma participante aqui disse o seguinte, que ela sente o coração muito acelerado e ela fica com muito medo de estar com algum problema mais grave, né? Ela tem febre também, o corpo fica aquecido. E como eu já falei no vídeo dos sintomas físicos da ansiedade, isso é natural, isso acontece com a ansiedade sim, faz parte dos sintomas da ansiedade. Não é? Agora, esses sintomas não são perigosos, você não vai ter um ataque cardíaco em função disso. Né? Vale a pena você acompanhar, claro, com o médico, com o psicólogo, você ter aí todo um procedimento psicoterápico e medicamentoso, se for necessário, mas uma ansiedade leve, moderada, lembra, só com psicoterapia já é suficiente. Não é? Mas fica tranquilo que esses sintomas são naturais, mas não são perigosos. Outra participante comentou que ela sente o rosto tremendo, mas só de um lado, não é? Também pode acontecer esse sintoma, cada pessoa reage de um jeito, ou seja, há uma tensão maior numa musculatura de um lado do rosto ou de outro, e você pode concentrar suas tensões nessa musculatura. E aí o seu corpo, o seu organismo responde dessa forma, né? Mais uma vez, lembro a vocês que não é perigoso, e com o tempo, 10, 15, 20, máximo 30 minutos, esses sintomas passam e aí você pode ir aos poucos trabalhando para controlar, equilibrar e vencer essa ansiedade e esses sintomas. Uma outra participante falou que ela sente uma ardência, sente o corpo todo queimando. Sim, então essa sensação também da ansiedade, ou seja, há um excesso aí de energização, de aceleração do metabolismo, e aí você pode sentir essa queimadura, como se seu corpo estivesse com febre, ardendo aí e queimando o corpo todo. E aí calor no rosto, calor em partes do corpo específico, ou seja, você pode sentir calor e tensão e queimadura, a sensação de que você está queimando, ardendo, né, em algumas partes do corpo também. E é claro, outro comentário é os espasmos musculares, porque a tensão da ansiedade é muito grande, e então a musculatura fica enrijecida, os músculos ficam tensos, e aí, claro, que vai gerar esses espasmos musculares que são naturais também, né? E aliado a isso, o medo de morrer, né, gente? Já falei em outro vídeo, mas esse medo de morrer acontece, e principalmente nessa pandemia, em função do coronavírus, passa na cabeça de todos nós, mas também ele é causador da ansiedade e vale a pena lembrar que é um pensamento, que os pensamentos não te controlam, não são você, e ao mesmo tempo que você vivencia, observa esses pensamentos, eles podem ir embora também com o treino mental. O objetivo desse vídeo é aumentar a sua autoconsciência, o seu autoconhecimento sobre o seu corpo, sobre sua mente, sobre os sintomas físicos da ansiedade, para que você fique mais tranquilo, calmo, sabendo que esses sintomas não são perigosos, eles não causam grandes acidentes trágicos, são desconfortáveis, são incômodos, mas eles são possíveis de serem tratados com medicação e com psicoterapia. Lembrar vocês que uma ansiedade leve e moderada, apenas a psicoterapia e a meditação, a atividade física já resolve, já funciona. Ansiedades mais graves, sim, precisam de medicação. Então, lembre, sempre procure acompanhamento de um psicólogo, de um médico, para você ficar mais seguro também. E comenta aqui, compartilhe esse vídeo, assina meu canal se você ainda não assinou, para a gente poder manter a comunidade e aumentar os benefícios desse tema que é tão caro para todo mundo, que é a ansiedade nesse momento de pandemia. Obrigado pela sua participação.